Olá, meu povo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo e o que aconteceu no passado, as destruições e que não será diferente nos tempos de agora. O que aconteceu no passado é o que pode acontecer no futuro, nos nossos tempos. Gênesis, capítulo 7, versículo 1 ao 5. O juízo de Deus pelo dilúvio. Deus foi juízo, Deus é amor, é tempo de graça, apocalipse, arrependimento, juízo. E aqui estamos para deixar mais uma palavra de Deus, para que possamos meditar na palavra de hoje. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim. No meio desta geração, de todos os animais puros, tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Meus queridos, 40 dias e 40 noites. Será que nós aguentaríamos isso? Um dia ou 20 minutos, 25 minutos de águas descendo do céu, acima do limite, já é um desastre total. Há teólogos que dizem que isso é juízo de Deus, é porque o pecado está naquela cidade. Por isso que vem os alagamentos, as tempestades muito fortes. Então no versículo 16 diz: os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo que é considerado ser vivo de acordo com o que Deus ordenará a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Olha que coisa impressionante. A nossa fé, ela é baseada nas coisas que não vemos. Nós não vemos Deus, mas podemos sentir. Agora eu te pergunto, meus queridos, Deus é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã, e eu te pergunto, como Deus, um ser invisível, fechou a porta da arca? Ali, Deus fechou a porta da arca, e aquele pecado que existia naquela época de Noé, foi tudo por água abaixo. Não sobrou um. Então, meus queridos, Deus, Ele é juízo. Deus é amor, mas Deus é juízo, é justiça. O mundo do qual nós estamos vivendo hoje está muito igual, muito parecido. Não pode ser com o tempo de Noé, mas o tempo de Sodoma e Gomorra. Deus, ele é divino quando ele quer trazer o juízo que o povo
o povo viraram as costas para Deus. E é o que acontece nesse tempo. O povo vem virando as costas para Deus. E Deus se apresenta de várias formas. Ele fechou a arca. Não foi Noé que fechou por dentro, não. Deus fechou por fora. Para que ninguém podia entrar. Para que Noé, Deus conhecia o coração de Noé. Para que Noé não tivesse dó, não tivesse pena e abrisse para que aquele povo pecador entrasse na arca também. Deus é esplêndido, Deus é maravilhoso, Deus só fica observando. Assim como nós, tem certas coisas que nós vamos aguentando, mas tem uma hora que a gente vai explodir. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, com certeza Deus também fará juízo referente a essas coisas que vem acontecendo neste mundo de hoje. Olha que diz lá em Daniel, capítulo 5, versículo 5 ao 8. Muito tempo depois, uma certa ocasião, o rei Belsazar, Bel proteja o rei, ofereceu um banquete para 1000 dos seus membros da corte e com eles bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com avidez da bebida, Belsazar deu ordens expressas para que lhe trouxessem as taças de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha expelido do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar e os seus nobres mais chegados e as suas mulheres e concubinas bebessem dessas taças preciosas. Então rapidamente lhe trouxeram as taças de ouro que haviam sido sequestradas da casa de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas beberam à vontade nas taças. Entretanto, enquanto saboreavam o vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E de repente, porém, surgiu uma imagem dos dedos de uma imensa mão que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada no palácio real. O rei Belsazar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ela a escrevia. Então o seu rosto foi ficando cada vez mais pálido e ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro e as suas pernas perderam as forças e vacilaram. Aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, os astrólogos, os místicos e determinou a esses sábios da Babilônia: quem conseguir ler essa inscrição e me declarar a sua verdadeira significação receberá um manto de purpura real, ganhará uma corrente de ouro para o pescoço e será nomeado o terceiro em importância no governo do meu reino. Então todos os místicos e sábios do rei vieram, mas não foram capazes de ler o que aquela enorme imagem de mão humana havia escrito, tampouco conseguiram dizer ao rei o significado daquelas letras. Somente Daniel conseguiu decifrar, tá, gente? Portanto, no versículo 25 ao 28, diz assim: e as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mené, Mené, Tekel, Uparsim. E este é o significado dessas palavras: Mené, Mené, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Meus amados, Deus é maravilhoso. Deus mexeram com os utensílios sagrados de Deus. Agora você imagina quando mexem com um servo de Deus, que é a imagem, a semelhança, que é filho de Deus, por ter aceito Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que automaticamente ele se transforma
em filho de Deus, sai da posição de criatura e vem para a posição de filho. Vocês imaginam o que Deus não faz para defender um filho seu dos ímpios? Tem que crer, tem que buscar. Daniel passou anos esquecido, mas Deus trouxe ele de volta. E ele viveu e morreu na Babilônia. Mas ele não se misturava com aquele povo, com o misticismo, com a feitiçaria. Ele não se misturava. Ele adorava somente aquele que pode, aquele que faz, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, meus queridos, é bom que façamos uma bela reflexão, que está em Gênesis, capítulo 7, que está no livro de Daniel, capítulo 5. Será que nós estamos achando que Deus não existe? Que nós podemos fazer o que for, que está tudo certo, vamos bagunçar, vamos fazer isso, vamos roubar, vamos matar, vamos fazer tudo que não tem juízo? Deus, ele está de olho. Sodoma e Gomorra foi destruído. Noé foi destruído. No tempo de Noé, não Noé foi destruído, no tempo de Noé. Belsazar, o rei ruim, péssimo, adorador de outros deuses. Então, meus queridos, nós temos que repensar, porque o juízo de Deus está muito próximo. Eu creio que o cheiro mau